Mancini, hoje o América ocupando a posição de vice-líder da competição, a principal virtude, além de tudo que o time fez dentro de campo, foi a paciência para saber não se abater com um gol sofrido e até com o resultado também da última terça-feira, para conquistar a vitória hoje aqui contra a equipe do Atlético, mostrar que está vivo não só no Brasileiro, mas também na Libertadores, por enquanto pensando nessa coisa que fez hoje? Boa noite a todos. Não tenha dúvida, né? Eu acho que você deu uma boa explanada aí do que aconteceu nessa tarde. O América vinha de uma derrota na terça-feira diante do mesmo Atlético e a gente tinha que virar a chave, porque era um outro campeonato, mas acima de tudo a gente tinha que acertar alguns detalhes que foram vistos no jogo de terça-feira e corrigidos no jogo de hoje, principalmente no aspecto defensivo. O que houve de diferença entre terça-feira e hoje foi que o América na terça-feira esperou um pouco mais o Atlético e hoje saiu marcando mais em cima e gerou o lance do gol do Maidana de pênalti. Foi uma roubada de bola numa marcação feita lá em cima. E ao longo do jogo é óbvio que tivemos uma certa dificuldade em alguns momentos, porque nós enfrentamos uma equipe forte que tem um volume de jogo muito alto, mas a equipe teve a paciência necessária para assimilar o golpe, que foi o gol de empate, fez o segundo gol e teve a oportunidade, mesmo quando tinha um homem a menos, de ampliar o marcador. É fruto de duas equipes que estão acostumadas a jogar juntas e que neste ano, só se não me falha a memória, foi o 5º jogo já entre ambas, né? Mas felizmente hoje a gente leva a vitória e quebra um tabu aí de 6 anos que eu disse antes do jogo que não nos pertencia, porque ninguém está há tanto tempo aqui a não ser a parte diretiva, acho que só o Juninho. Então hoje a gente sai feliz porque viu o América jogando com muita garra, um time que soube se defender, que soube sofrer e ao mesmo tempo, com tudo isso, teve 7 oportunidades de gol, reais de gol, diante de um Atlético que vai brigar em cima na tabela. Então nós sabemos que isso pode nos dar também um panorama daquilo que pode ser o nosso ano a partir do momento em que a gente tiver essa determinação que foi mostrada no jogo de hoje. Mancini, 6 anos, né, sem conquistar uma vitória contra o Atlético, você falou que apenas o Juninho, né, não esteve presente, mas querendo ou não, você está participando direto dessa virada de chave na história do América. Chegando agora à segunda colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então eu queria que você falasse, além desse jogo de hoje, dessa análise, mas também do sentimento de estar podendo fazer essa parte da história do América. É muito bacana, né? Você vivenciar isso tudo, essa mudança no clube, essa transformação, não só dentro de campo, mas fora de campo também. O América é um clube em ascensão, que está distante de algumas coisas, mas muito próximo de se tornar uma equipe extremamente respeitada por toda a sua história, já mas dentro de campo com feitos interessantes. O fato de estar jogando a Libertadores de América esse ano também deu um status a essa equipe, né? Mas são esses jogos que acabam mostrando o verdadeiro potencial de todos aqueles que vivem o América hoje, né? Os atletas que entram em campo, a comissão técnica que trabalha exaustivamente ao longo das semanas, a diretoria que está sempre aí brigando para, de uma forma muito simples, melhorar tudo aquilo que tem no clube, né? Então, essa vitória de hoje, ela acaba, de certa forma, vindo de encontro a tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que ainda estamos no começo do campeonato, que tem muita coisa a ser jogada, que esse segundo lugar é momentâneo, porque ainda tem outros jogos na rodada, mas é importante você fazer bons jogos assim, vencer um clássico dessa forma, porque isso acaba te alavancando para outras coisas, inclusive para a Copa do Brasil na terça-feira, a Libertadores na outra semana. E embora a gente esteja numa situação ainda difícil, existe a possibilidade, enquanto existir chance, atuando da forma como nós atuamos hoje, a gente acredita. Mancini, a gente tem visto aí, jogo após jogo, você tendo que mexer em algumas peças para suprir as baixas que você tendo constantemente. Hoje a gente viu o Juninho saindo também, sentindo a coxa mais uma vez. Eu queria saber de você o quão difícil tem sido trabalhar, quebrar a cabeça para conseguir montar esse elenco, cada hora perdendo uma peça importante no time. É difícil, né? Esses dias eu me peguei
com uma folha de papel na mão, com a tabela, tentando imaginar quando é que os atletas que estão lesionados voltariam a jogar, até para que a gente possa fazer um planejamento em cima daquilo que vai acontecer nessa sequência de jogos agora, né? Mas infelizmente ainda nessa semana e na semana que vem talvez a gente não tenha ninguém, acho que só o retorno do Marlon, né, que já está fora também há um certo tempo. É um momento difícil por um lado, porque todo técnico sente a ausência do jogador, porque você tem que mexer alguma coisa dentro da estrutura tática da equipe, mas ao mesmo tempo abre oportunidade a outros jogadores. Hoje eu vi Gustavinho atuando bem, Henrique voltando à equipe muito bem também, a estreia do Aloysio, né? Então outros atletas vão tendo a possibilidade de mostrar também um pouquinho mais do que vinham mostrando, e isso acaba nos acrescentando muita coisa, porque são jogos em sequência, a gente joga terça, depois joga no final de semana, aí viaja, Libertadores, bate lá, volta para jogar no Equador depois. Então são jogos em sequência e todas as equipes vão sofrer com isso. Aquela que lidar melhor com esses aspectos vai levar vantagem. Eu sei que o futebol ele exige hoje muito do atleta. Então nós temos que entender as lesões, é um esporte de contato, de extremo risco, de intensidade, então os atletas vão se lesionar. A gente tem que tentar, a partir do momento em que tiver um pouquinho mais encaixado em termos de metodologia daquilo que nós estamos pedindo para os atletas, para que eles possam suportar melhor. Como assim? Só você enfrentou 3 vezes o Atlético, né? E nas 3 vezes, muito trabalho. Em menos de um mês. Menos de um mês. Muito trabalho para o Atlético. O que você sentiu de ponto fraco do adversário que você explorou esses 3 jogos, inclusive conseguindo marcar o artilheiro do time, o Hulk, que não marcou nenhuma vez? É interessante a pergunta, porque eu voltei para o América na véspera de um jogo que foi 1-1, naquele lance do gol impedido do Atlético na Libertadores, enfim. Nós estudamos muito o Atlético. O Atlético é uma equipe de um volume muito alto ofensivamente. Mas quem tem muito volume ofensivo, ele deixa espaços atrás. Nós sabíamos que quando a gente tomasse a bola do Atlético e acelerasse um pouquinho o jogo, nós teríamos espaço para jogar, porque o pós-perda do Atlético também é muito bom. Então todos aqueles atletas que chegam na área, que são 5, 6 jogadores, eles estão muito bem no quesito de pós-perda, e eles ali mesmo no ataque eles já tentam recuperar a bola, e na maior parte das vezes eles conseguem. Mas quando eles não recuperavam, o América, neste jogo isso ficou mais nítido, o América saía rápido no contra-ataque e conseguia jogar numa faixa onde tinha um pouquinho mais de espaço, porque todo mundo que vai muito para frente tem dificuldade a voltar. Você não tem como montar uma equipe que seja altamente organizada e equilibrada entre atacar e defender. Sempre a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então eu percebi isso no Atlético. Nós tínhamos que ser sólidos atrás e tínhamos que aproveitar bem as oportunidades. E em cima disso, nós tivemos aí 6, 7 oportunidades, finalizações a gol. O Everson fez uma grande partida, defendeu bolas assim como o Jailson, né? Mas pelo volume do Atlético e o volume do América, o Everson foi mais exigido do que o Jailson. Isso mostra que a nossa estratégia ela funcionou dentro daquilo que todos nós aqui, a minha equipe de trabalho, analisou do nosso adversário. Mancini, voltando um pouquinho atrás em algumas respostas tuas sobre a questão de lesões e de escolha de jogadores. O Gustavinho era um jogador que não vinha sendo muito relacionado pelo treinador anterior, e no jogo da última terça-feira ele entrou, e para mim entrou muito bem. Quando você começou a observar mais o Gustavinho para que ele pudesse exercer alguma função interessante no jogo da terça-feira e também nesse jogo que até começou como titular? Olha, ele é um atleta que eu já conhecia do ano passado, e eu briguei muito com ele porque eu queria fazer do Gustavinho um atleta mais voltado
a parte ofensiva, a arriscar mais. E eu cobrei muito disso dele na minha outra passagem no América, e quando eu retornei agora, eu vi um atleta diferente, tentando fazer isso. Então ele passou nos treinamentos a me dar um feedback diferente daquele jogador que eu havia visto antes. E aí surgiu a oportunidade, né? Várias lesões, alguns atletas fora, e aí ele teve a oportunidade na terça-feira, também acho que entrou muito bem no jogo, deu sequência, fez a bola andar para frente. Eu cobro muito dos meias, dos atacantes que entrem na área, que finalizem, e ele é um meia atacante, ele é dotado de uma técnica realmente muito apurada, perde um pouquinho no aspecto físico, mas compensa se jogar rápido. Então essa construção junto com o atleta acabou dando a ele uma nova oportunidade, e ele foi muito bem hoje também. Mancini, parabéns pela vitória. Na verdade, em menos de um mês, 3 jogos, 3 resultados distintos, 3 equipes diferentes, com jogadores com muitas perdas. Do América diferente. Do América. Do Atlético, baixas, não. Muitas baixas. E aí, hoje você entra com um homem na referência, jogando ali com o Henrique Almeida, depois entra o Aloísio. Te agrada mais esse tipo de jogador? É só para esse tipo de jogo ou não? É importante. E além disso, você falou sobre a solidez defensiva. O Lucas Cal contribui muito para isso? O Lucas, ele nos dá a possibilidade de ter um atleta alto, que era zagueiro, que sabe defender e que tem um bom passe na frente da linha de zaga. Então ele corrige muito. E eu digo muito isso aos atletas, né? A função mais importante do volante é a correção do sistema tático. Ora para frente, ora para trás. A hora que o zagueiro sai na caça, ele tem que fechar o espaço. A hora que um lateral sobe, ele tem que fechar o espaço do lateral. A hora que alguém vai sair para marcar lá na frente, ele tem que encaixar na frente. Então a visão tática do Lucas Cal faz com que a gente tenha uma certa facilidade nesse sentido. Assim, desde que nós mudamos essa peça no América lá atrás, a gente passou a ter um América diferente, um América que saía com a bola dominada e que tinha um pouquinho mais no aspecto de organização mais acentuado. Então ele me dá isso daí. O fato de ter enfrentado o Atlético aí nessas vezes, sempre modificando a equipe, faz com que a gente acredite que nós temos um bom elenco, né? A julgar pelo último jogo de terça-feira, o penúltimo jogo onde a gente foi derrotado, mas o jogo lá do Mineirão e o jogo de hoje, a gente enfrentou em igualdade de condição o Atlético, mesmo sendo lá no empate no Mineirão uma equipe que jogou mais de forma defensiva, né? Mas é importante que a gente consiga tirar de cada time que enfrentou o rival aquilo de melhor que eles tinham. E sobre o Henrique e sobre atuar com um atacante à frente, eu só não tinha testado ainda o Henrique porque o Paulinho Boia já vinha jogando na época do Marquinhos Santos e vinha jogando bem, e na composição do ataque em velocidade ele acabava me dando um pouquinho mais de profundidade. O Henrique é um atleta que pisa um pouco mais na bola, que finaliza bem, mas que vem mais fazer a parede, assim como o Aloísio, que é o que eu gosto mais, né? Respondendo mais especificamente a pergunta. Eu acho que você tem que ter uma referência no jogo, porque senão você torna o jogo muito leve, e quando a gente enfrenta um adversário com um sistema defensivo mais pesado, você sofre muito, você só tem uma jogada. E quando você tem a referência, você tem 2 rápidos por fora. Mancini, te parabenizar primeiramente pela vitória, né? E seguindo essa linha de raciocínio. Nesses últimos 3 jogos, o América mostrou equipe diferente, né, como você já disse, e intensidades diferentes também. Hoje, o América chegou no ápice da sua intensidade no início da partida, né? O quanto é importante e o que vai somar essa vitória para o América diante das competições que está ainda para seguir, o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores?
Olha, essa vitória é óbvio que ela nos alerta sobre uma série de coisas, que tudo é possível, porque nós construímos a vitória de terça-feira até hoje, né? Não foi simplesmente assimilar a derrota de terça-feira, ninguém fala mais nada sobre isso e de repente a gente entra em campo no sábado e vence a partida. Não é isso, houve uma construção. A gente falou muito sobre o jogo de terça-feira, daquilo que nós deveríamos fazer no jogo de hoje. Então tudo, a partir do momento em que se monta uma estratégia de jogo e todos eles acreditam que é o que eu venho vendo dentro do vestiário, você passa a confiar e a vislumbrar um futuro sempre melhor, né? Eu acho que nós não podemos de maneira alguma nos empolgarmos simplesmente com essa vitória, mas ao mesmo tempo é uma vitória que nos dá a possibilidade de fazer jogos melhores, de enfrentar qualquer adversário, porque o Atlético hoje está no primeiro escalão do futebol brasileiro. Eu acho que isso torna o América um time mais cascudo, um time que sabe aonde quer chegar, que sabe das suas limitações, mas que, acima de tudo, encara qualquer adversário. Obrigado, Mancini. Valeu, obrigado.